Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma pastoral dessa semana. E hoje eu quero falar um pouco sobre os nossos filhos, Quero falar um pouco sobre os nossos filhos, os nossos netos, tanto aqueles que são nossos mesmo, mas aqueles que fazem parte do nosso meio aqui na igreja e na nossa vida, na nossa família. Olha, educar a criança não é coisa fácil, Sempre foi um desafio para os pais, para os avós, para o familiar, para a igreja, para a sociedade em si, Para quem assume esse compromisso com as crianças, com os nossos pequenos, é um desafio enorme, E muitas pessoas ficam assustadas com esse desafio porque a responsabilidade que nós temos com os nossos pequenos, é muito grande, e toma muito tempo, toma muito vigor, nós ficamos com muito medo, então isso nos traz ansiedade, nos traz preocupações que esse desafio gera mesmo na vida daquele que assume esse compromisso de se dedicar na educação de um filho, de uma criança. Um agravante que surgiu há alguns anos é o excesso de informação que as nossas crianças têm. Pelo advento da internet, nossas crianças hoje em dia têm acesso a informações que elas iriam encontrar muito mais à frente da sua idade. E por conta desse acesso tão facilitado que nós temos, elas acabam se deparando com questões complicadas muito cedo. E isso nos chama a atenção e é um problema sério, O problema é o contato com o conteúdo que não é equivalente para a idade dela. O problema não é a internet, a gente não pode jogar fora o benefício que essa internet trouxe, ela é bênção para nós, A internet, ela é um meio de propagação de informação, que é uma maravilha e que ajuda certamente a diminuir o tempo de descobertas, por exemplo, com a facilidade que nós temos de informação. As crianças hoje em dia já navegam pela internet para fazer pesquisa, para jogar, para conversar com outras pessoas, E isso tem sido um benefício que nós temos que tomar cuidado, O problema é o contato com conteúdos condenáveis. Esse é o problema que nós temos que nos atentar. Recentemente eu vi uma pesquisa onde 13% das crianças e adolescentes tiveram acesso a assuntos como, por exemplo, se automutilar. Então, olha só o número astronômico de todas as crianças e adolescentes que acessam a internet, 13% delas pesquisaram como se mutilar. Então, o que está acontecendo com nossas crianças para elas pesquisarem esse tipo de assunto? 20% das nossas crianças e adolescentes, 20% pesquisaram assuntos como, por exemplo, ficar magro. Imagina uma criança preocupada com isso. 20% das nossas crianças pesquisando sobre isso. E o que mais me assustou neste artigo é que, nessa pesquisa, ela revelou que as nossas crianças estão ficando por mais de 5 horas por dia conectados à internet. Então é um número muito alto, É um número muito alto que nós temos que parar e pensar com isso, Como que nós podemos combater isso, então? Como que nós podemos nos preparar? Nós que assumimos a responsabilidade de educar os pequeninos, de educar nossos filhos, Como que a gente pode se preparar para isso? O que a gente pode fazer para combater este mal que aflige as nossas crianças, É óbvio que nós devemos supervisionar o acesso dos nossos pequenos
A gente tem que fazer isso. Isso é importante. A criança não pode acessar, né, conteúdos que você não esteja a par, que você não esteja sabendo. Mas nós não podemos nos esconder de que as crianças elas vão acessar, né, conteúdos complicados quando nós não estivermos perto. Este é o meu medo, esse é o nosso medo. E aí, a instrução que nós devemos ter é a seguinte: Deuteronômio 6, verso 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí no verso 7 vai dizer assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o que nós temos que fazer é ensinar as nossas crianças a amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, quando a gente ensinar as nossas crianças, inculcar elas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, quando a gente inculcar isso nelas, elas vão ter um amor por Deus tão grande que este amor vai proteger as nossas crianças quando elas estiverem sozinhas, acessando conteúdos passando por conteúdos que são inapropriados para ela. E não é ensinar uma só vez, lembre-se disso, é inculcar na criança este amor por Deus. Ou seja, nós temos que olhar, supervisionar os nossos filhos, os nossos netos, quando acessam a internet, sim. Mas quando não é o momento deles ali, quando a gente tira isso para eles fazerem outras coisas, nós temos que ensinar eles sobre o amor de Deus. Então não é só supervisionar, não é só tirar a internet deles, mas é no momento certo, no momento específico, no momento apropriado, você sentar com a criança e ensinar ela sobre o amor de Deus. Em todo o tempo que você estiver com o seu filho, ensina ele sobre o amor de Deus, fale com ele sobre isso, fale com seu filho sobre a salvação de Jesus, fale sobre o nosso Pai que nos amou tanto, que enviou o seu Filho e nos tirou da morte. Ensine para ele isso. Ensine para ele, dê mais contato a ele da palavra de Deus. Você precisa fazer isso para que ele se sinta amado por Deus e queira retribuir esse amor obedecendo a palavra de Deus. A responsabilidade para inculcar a palavra de Deus em nossos filhos é do pai. Não transfira essa responsabilidade para a IBD, para o Ministério Infantil da Igreja. Não, não é. É do pai, é do responsável ali. Então olhe para isso. Você deve falar sobre isso com ele. Você tem que falar sobre isso. Não é só tirar o celular, não é tirar dele a internet, não. É parar e conversar com ele sobre a Bíblia. Fale com ele sobre as coisas da Bíblia, os ensinamentos bíblicos em todo o tempo. Fale com ele sobre o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que é tamanho. Ele precisa que você ensine ele sobre a graça maravilhosa de Jesus Cristo. E que privilégio tremendo é ensinar os nossos filhos sobre Jesus. Deus te deu eles para você ensinar, para você falar de Jesus para eles. Você precisa fazer isso. Nossos filhos, queridos, só estarão seguros de conteúdos impróprios publicados na internet quando os seus corações estiverem
cheios da palavra de Deus. E aí o coraçãozinho dele, cheio da palavra de Deus, quando ele passar por um conteúdo que não é próprio, o Espírito Santo vai acusar ele e ele vai sair, ele não vai absorver aquilo. Essa é a única forma da gente proteger os nossos pequenos. Nós, como pais, nós nunca vamos estar o tempo todo ao lado deles. A gente até tenta, a gente até tem esse desejo, mas a gente não consegue. Mas o Senhor promete que Ele estará. O Senhor estará com os nossos filhos, em todo tempo, em todo momento. E se a gente se aplicar no ensino da palavra de Deus a eles, cada tempo, em cada momento, ao deitar, ao levantar, ao andar com Ele, Ele vai estar preparado e protegido pelo Senhor. Cuide disso, que o nosso Deus e Pai possa nos fortalecer para que a gente tenha essa responsabilidade de inculcar os nossos filhos e que a gente possa se dedicar mais e mais ao ensino, à educação da palavra de Deus na cabeça deles. Que Deus assim nos abençoe, nos dê sua graça e que a gente possa se sentir cada dia mais protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais.